Torcedor vascaíno, a verdade veio à tona. O Vasco não vai fazer parte do consórcio do Maracanã, como divulgaram, e a gente já sabia, já falamos disso aqui. Porém, a história que o Vasco ia ficar com bar, estacionamento, camarote, não é assim. É complicada essa história. Será que fomos enganados mais uma vez? Nós, a torcida. Porque a diretoria sabe o que estava fazendo, sabe o que está assinando. Vem comigo, porque hoje o resumo gigante está recheado de informação quente. Já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, aproveita, ativa o sininho de notificações, a opção todas. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, confere os planos de membro do canal Gigante Vascaíno. A partir de R$ 4,99 você já entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Tá falado? Vamos direto para essas notícias aí agora. Olá Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante. Seu programa de todo início de noite, de segunda a sexta, sempre às 7 horas, às 7h30. Hoje vai entrar um pouquinho mais tarde. Mas também o que tem de notícia hoje, o programa está recheadíssimo, né? Então, para apurar, para editar, para colocar essas notícias todas no ar, olha, é um trabalhão, cara. Então vamos lá, vamos começar com a história do consórcio Maracanã, né? Já foi desmentindo que o Vasco não vai fazer parte do consórcio Maracanã. Notícia que foi dada pelo Diogo Dantas, jornalista do jornal O Globo, que o Vasco ia participar do consórcio Maracanã, que ia ter 19 jogos. Tudo isso a gente já sabe que não é bem assim, que é mentira. Isso aí foi mais uma cortina de fumaça jogada, né? O Vasco não veio a público desmentir. Quem desmentiu foi a dupla Flamengo e Fluminense. Ou seja, o cara trabalhou para a gestão do Pedrinho, né? Que estava aquela bronca da liminar de São Januário. Aí, para fazer uma cortina de fumaça, o Amodeu foi no Sport TV, 11 horas da noite. Como é que você vai se comunicar com a torcida dando uma entrevista num programa de canal a cabo, de televisão fechada, que é o Sport TV, às 11 horas da noite, de um dia de semana? Não quer falar com a torcida, quis falar com a Globo. E aí ele foi lá e explicou que não, que a liminar não ia, o Vasco não ia se utilizar da liminar, porque não pode, o artigo da CBF, mesmo assim, o Vasco tinha fechado um acordo maravilhoso, e que o mais importante era o reconhecimento da dupla Fla-Flu. Ou seja, para o Amodeu, para a gestão do Pedrinho, o mais importante de tudo é Flamengo e Fluminense reconhecerem o Vasco como time grande. É uma vergonha para a gestão, uma frase que merece uma demissão. Apesar de eu achar que o Amodeu faz um bom trabalho, mas no mínimo um pedido de desculpa público tinha que vir e se retratar e falar: olha, eu me expressei errado, falei mal, falei besteira, peço desculpa, não foi isso que eu quis dizer, eu quis falar uma outra coisa e saiu isso. Tinha que vir se explicar, cara, não pode ficar. Mas isso passou. E aí passou e saiu a matéria que o Vasco quer fazer parte do consórcio, e aí a dupla Fla-Flu já desmentiu que não vai ser, e o Vasco andou dizendo que ia ter 8 jogos e participação em bar, restaurante e nos camarotes. O que, financeiramente era um bom negócio para o Vasco. Só que não são 19 jogos, são apenas 8 jogos por ano, sendo desses 8, os 4 clássicos, que é 2, que é ida e volta, Vasco-Flamengo, Flamengo e Fluminense. Quando for Vasco-Flamengo, quando for Flamengo e Vasco, quando for Vasco-Fluminense e Fluminense e Vasco, só aí são 4 jogos que vão ser feitos no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. Se você pegar mais 2 jogos do Campeonato Carioca, com Vasco, Flamengo, Fluminense e Vasco no Maracanã também, então já são 6 jogos. O Vasco vai ter direito a só 2 jogos por ano, fora a dupla Fla-Flu. Que beleza de acordo, hein? O Maracanã é nosso, para 2 jogos só por ano. E mesmo assim, se tiver data, se tiver disponibilidade. Mas o acordo financeiro era o que gritava mais. Não, de qualquer maneira, é muito bom o acordo financeiro. O Vasco vai alugar o estádio, né, pelo mesmo valor que o Fluminense paga. Então o Vasco também vai pagar o mesmo valor e vai ficar com essas receitas aí. Bem, não é mais assim. O Vasco não vai alugar o estádio, mas não vai ter a receita dos bares, do estacionamento e do camarote. Espera aí. O que saiu hoje é que o Vasco vai ter uma participação na receita dos bares. Ou seja, o Vasco vai jogar com o Cruzeiro, aluga o estádio e o Flamengo ganha dinheiro no bar. Bom negócio. O Vasco vai jogar contra o Itambé, lá da Conchichina. O Vasco aluga o estádio e o Flamengo ganha dinheiro no bar, ganha dinheiro no estacionamento. O Vasco vai ter participação nos bares e no estacionamento quando o mando for dele. E essa participação ninguém sabe de quanto é. Quanto é? É 80%? É 90%? É 0,5%? É 1%? Quanto é de participação, afinal? Cadê a transparência da gestão do Vasco? Tem que vir a público falar, mas ninguém
ainda se declarou, não falou nada. E hoje saiu a notícia que o Vasco não vai ter participação nenhuma nos camarotes. O Vasco aluga o estádio, mas os camarotes é do Flamengo. Parabéns, hein? O acordo é maravilhoso. Será que o Vasco foi enrolado nesse acordo? Claro que não. Quem está sendo enrolado sou eu e você, torcedor. É a gente que está sendo enrolado. A gestão está enrolando a gente, cara. E os caras não falam a verdade e ficam aí com essas mentiras aí. Parabéns, mais um ponto aí negativo da gestão do Pedrinho, que faz uma péssima gestão no departamento de futebol e agora nas questões administrativas ligadas sempre ao futebol. Tudo que é ligado ao futebol no Vasco está muito ruim, muito ruim. E essa decisão de levar o jogo para o Maracanã, quando você tinha uma oportunidade histórica de manter o jogo em São Januário, e não me venha com a liminar. Ah, o Vasco não pode eliminar de terceiro, então entrava com uma liminar e ganhava. O Vasco entrava com a liminar e ganhava o direito. Né? O Vasco podia ter entrado com a liminar. Ah, mas não pode, o regulamento da CBF não permite. Mentira, cara. O Vasco da Gama em 2023 entrou com várias liminares para mandar jogos no Maracanã. Podia entrar com a liminar para mandar os jogos em São Januário. Não fez porque não quis, mas porque nunca teve interesse em mandar jogo em São Januário. Essa aqui é a verdade, cara. Cai na real. Eu não sou. Eu já falei aqui que o canal não tem viés político. Vocês acham que tem, mas não tem. Eu estou detonando, criticando o Pedrinho, porque ultimamente está me fazendo besteira. Quando faz o certo, a gente aqui aplaude e diz que dá certo. Mas nessa questão do São Januário, do Maracanã, está errado. E nas questões do departamento de futebol, está errado. Eu não posso vir aqui e falar, deixa o cara trabalhar, aí é um artigo. É mentira, cara. Isso é mentira, pô. Não posso falar isso, isso é mentira, cara. E deixando ele trabalhar, ele trouxe o Lloyd, trouxe o Jean Davi. Estamos deixando ele trabalhar. E aí ele trouxe essas porcalhadas todas. Trabalho do cara. Estamos deixando ele trabalhar e ele fechou esse acordo com o Maracanã. Estamos deixando ele trabalhar e ele foi lá e o CEO da SAF fala que o mais importante é o reconhecimento da dupla Fla-Flu. Estamos deixando o cara trabalhar. Mas para você tá bom, você é fanático, né? Você torce pelo Pedrinho, você não torce pelo Vasco. Eu não tenho nada contra o Pedrinho, acho que ele foi um grande jogador de futebol, um bom jogador do Vasco. Não foi meu ídolo, mas é o ídolo de alguns. Cara, eu não tenho nada contra ele, eu nem conheço ele como pessoa física. Agora, como presidente do Vasco, tenho as ressalvas. Eu acho ele, no futebol, horrível. Um dos piores presidentes que já passou no futebol do Vasco. Frouxo, covarde, se esconde, não tem notícia. O departamento médico até hoje do Vasco não se explicou na questão do Fenerbahçe do GB. Ah, não precisa explicar. Precisa explicar sim, cara. Precisa explicar, porque tem o sócio torcedor. Quem banca essa bagaça aí é o sócio torcedor. O cara quer botar sócio torcedor, mas não quer dar satisfação pro sócio. E o associado? E o cara que é sócio estatutário do Vasco não tem direito de saber de nada? Ah, vocês estão no mundo da lua. Ó, outra notícia é que o Carille realmente está garantido até o jogo de sábado somente. Não é que ele vai ser demitido, mas depende agora do desempenho. Não é nem mais de resultado. A notícia que já saiu é que o desempenho do time é que vai dizer se ele continua para o jogo de terça-feira contra o Ceará ou não. Jogo em São Januário contra o Sport Recife. Tem que ganhar e vai ter que ganhar jogando bem. E aí começa a ter uma dificuldade. Vasco ganhar, tudo bem. Pode até ser que o Vasco ganhe, mas ganhar jogando bem, pô, sei não, hein? Complicado para esse Vasco aí do Carille jogar ganhando bem, até porque você não vê evolução no trabalho. Aliás, desculpa, não é que Vasco não, você não vê evolução no trabalho do Carille. Falei errado, me perdoa. Você não vê trabalho no Carille. Não tem trabalho do Carille. Você não vê o time com nenhum trabalho. O que o Carille faz de diferente? E você olha para o Vasco e fala assim, Vasco joga no... Você não sabe. No Paiva eu sabia que o Vasco jogava num 4-2-3-1. Eu podia gostar, eu podia não gostar, eu criticava, achava que estava ruim, achava que ele tinha que mudar para um 4-4-2 no final, quando ele perdeu o Watson e o David, mas ele jogava no 4-2-3-1. Ele tentava marcar alto, depois ele desistiu, ele mesmo falou que o perfil dos jogadores do Vasco não dá para fazer a marcação alta. Não, mas você tinha jogadas ensaiadas. Hoje você não tem nada, cara. O time do Vasco hoje é uma bagunça, é um bando em campo. E não conseguiu ganhar do Porto Cabelos aí, ganhar bem. O Lanús foi lá e fez o dever de casa, meteu 3 no Melgar. Ah, mas a gente não pegou o Melgar em casa, vamos pegar. Cara, quando o Lanús pegar o Porto Cabelo, ele vai meter 5. O Porto Cabelo é muito fraco, mas é muito fraco. Para ele perder de 5, né? A gente estava ganhando de 1-0 no Sub-20 do Bahia, o jogo lá na Bahia. 1-0 no intervalo para o Vasco e tomamos uma virada de 5-1 Bahia. Não sei nem o que aconteceu, se o jogador expulso. Eu já tenho que ver, só vi só o placar aqui, dando rapidinho aqui, no resumo gigante, esse placar. Então, o Carille, ele está aí garantido até o jogo do Sport somente. Agora, quem preocupa
É o Adson. O Adson voltou a treinar, treinou hoje. O Adson ficou fora do jogo do Puerto Cabello porque voltou a sentir dor no local da cirurgia. E é isso que está preocupando o departamento médico do Vasco e a comissão técnica. Porque não era para ele estar sentindo dor no local da cirurgia. Ele podia estar sentindo dor muscular e tal, mas dor no local da cirurgia não tem o porquê dele estar sentindo. Então, ele fez um treino na quarta-feira, foi o dia do jogo. Ele fez na terça-feira foi o dia do jogo. Na quarta-feira, ele fez um treino de carga somente. Hoje ele já fez um treino com bola no campo, vai treinar amanhã, tudo correndo bem, ele vai ser liberado para mais alguns minutos no jogo contra o Sport. Mas o alerta está ligado, estão de olho em cima do Alisson e vão ficar monitorando ele, porque não se sabe a explicação que ele está sentindo dor. Por que ele sente dor? No local da fratura. Já não tem mais a placa, porque ele botou uma placa, retirou a placa, ele não tem mais nada para sentir dor, não tem parafuso, ele não tem nada, está calcificado, é osso. Por que ele está sentindo dor? E isso é complicado, cara. Dor é um negócio complicado e está levantando o alerta no departamento médico do Vasco. Complicado isso. Outra notícia é do volante do Vasco, o Jair, cara. O Jair, que dizem as más línguas, que ganha quase 800 mil. Não acredito não, mas era a época da sete partes, né? Tudo é possível. O Jair, que está no Vasco até dezembro, tem contrato até dezembro. O Vasco não procurou ainda a renovação. Em junho ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça, mas ele parece estar tendo sondagem da MLS aí para os Estados Unidos. Ele, no último jogo contra o Puerto Cabello, não foi nem relacionado para o banco de reservas. O Carille, por opção técnica, foi publicado isso, foi divulgado isso. Foi opção técnica, o Carille não escolheu o Jair. O Sforza passou à frente do Jair, cara. E aí, isso aí é complicado, hein? É sinal de alerta. O Sforza passar à frente do Jair, o Jair está mal. Não pode. E o Jair está sendo sondado pelo time da MLS. A janela lá da MLS só fecha dia 23 de abril. Então pode ser que role um negócio. O próprio Marcelo Santana, agora no sorteio da Copa do Brasil, ele disse que até o final da janela deve haver saídas. Se for para a MLS, pode sair até depois da janela. A janela interna fecha dia 11, mas para vender você pode vender. E o cara lá pode inscrever até o dia 23 de abril. Então pode ter negócio. De repente o Vasco não vende, o cara já sai de graça mesmo, mas vai pelo salário, não fica pagando salário até dezembro, enfim. Pode ser que o Jair esteja saindo. Quem está fazendo a rescisão também é o De Luca. Tá certo que o De Luca vai fazer a sua rescisão de contrato. Vai sair na boa, diferente do Zé Gabriel, que foi rescindido pela internet, né? Olha, esse figura aí que veio aqui no Rio de Janeiro e perdeu, o Santos perdeu de virada aqui, é o Marcelo Teixeira, se não me engano o nome dele, é o presidente do Santos. Está devendo 6,8 milhões, eu acho. Tirou uma onda que é inadmissível. O Santos, como se o Santos fosse um time gigantesco, o Vasco um time pequenino. Aliás, todo mundo tira onda com o Vasco, né? O presidente do Operário agora falou besteira, o Marcelo já tinha falado, e o Vasco não rebate ninguém, o Vasco não fala nada de ninguém, o Vasco não discute nada, o Vasco está sempre tudo muito bem, tudo muito bom. Então isso tudo é muito complicado. E esse bonitão aí, cara, está devendo 6,8 milhões ao Vasco, dinheiro ainda da contratação do lateral direito Natan, que foi uma dívida que era do Boa Vista de Portugal. O Santos foi lá, comprou o cara, assumiu a dívida com o Vasco e, olha, não pagou até hoje. Isso é na época que o Vasco trouxe o Maicon e o Juan Cruz e até agora não trouxe. Não entendo porque que o Vasco não aciona a FIFA. Todo mundo aciona a FIFA contra o Vasco, mas o Vasco não coloca ninguém nessa história de FIFA. Não sei porque tem algo errado aí, tem alguma coisa esquisita, com certeza tem coisa esquisita. Para encerrar o programa, que hoje foi complicado, hein? Notícia pra caramba, cara. Para encerrar o programa, o Vasco recebeu uma sondagem da Bundesliga, da Alemanha, Liga Alemã, para o Vasco fazer um amistoso durante o recesso, vai ter no meio do ano, o recesso, a parada para o Campeonato Mundial de Clubes. O Vasco não está no Campeonato Mundial, para jogar com o Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen e Vasco no Maracanã, um amistoso internacional. Bayer Leverkusen parece o líder, um dos líderes lá do campeonato alemão. A pessoa, hein? Esse time com o Carille, acho que até lá o Carille não está mais. Mas parece que vai ser um amistoso internacional, Vasco e Bayer Leverkusen no Maracanã, enquanto os clubes vão estar disputando o Mundial, vai fazer esse amistoso. É uma ideia da Bundesliga fazer jogos dos times alemães aqui no Brasil para aumentar a visibilidade da Liga Alemã. Legal, vai ser um pichulé, o Vasco vai ganhar um dinheiro, o Vasco vai estar em intertemporada, vai precisar fazer amistosos e jogos mesmo. Então essa parece uma boa opção, até pela grana, né? Mas vai tomar um sacode. Se
Se for esse time aí do Vasco, vai tomar um sacode. Tá falando, galera? Olha, é isso. Notícia dessa. Comenta tudo aí que você achou. Escolhe as notícias que você achou principais, mais importantes. Faz o seu comentário. E não esquece, amanhã, 8 horas da manhã, aqui no canal, tem o vídeo do Café do Gigante. Te espero lá. Tá valendo? Fique com Deus. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau.